Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, nosso programa de todas as terças-feiras de meio-dia até às 13 horas. Aqui comigo, pilotando a parte técnica, o nosso parceiro Eudes de Itaquaquecetuba. Aí, salve, pessoal. Bom, como eu já havia falado no programa anterior, hoje eu estou gravando, porque exatamente nesse dia eu estou indo para Porto Alegre e Caxias do Sul, fazer palestras e cursos lá, como eu faço 1-2 vezes por ano há muito tempo, e inclusive eu pedi o Eudes para colocar na descrição do programa, ele vai colocar aí os links, que aí quem quiser informação é só clicar no link que abre o banner, tanto da palestra de Porto Alegre quanto da de Caxias do Sul, tá? Que é justamente por esses dias. E no final do mês eu estarei no Rio de Janeiro, fazendo palestras novamente. Pedi o Eudes para colocar também os 2 links das 2 palestras que eu vou fazer, uma no dia 28 no bairro das Laranjeiras, num centro espírita, a Casa Francisco de Assis, e no sábado, dia 29, no Espaço Leonardo da Vinci, ali em Olaria. Eu estive lá a última vez em janeiro, é um espaço agregado à Ordem Rosa Cruz ali, e eu vou estar fazendo 2 palestras, ele vai botar os 2 links também, então são 4 links, Porto Alegre, Caxias do Sul, Laranjeiras no Rio de Janeiro e Olaria, para quem estiver nesses lugares e estiver interessado em assistir às palestras, tá bom? Bom, o material que a gente vai ter hoje é sobre Vedanta, os Upanishads e o grande Shankara, o grande yogi, autor de um clássico do hinduísmo, intitulado Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento, que é um divisor de águas dentro da estrutura e cosmologia hindu. Então eu preparei um material, é uma mini palestra, vou usar a tela ali projetando tópicos, conteúdos e textos também, tá? E no finalzinho eu vou mostrar um texto que eu fiz, que na verdade eu fiz ele em homenagem ao Shankara. E vamos finalizar com um texto que eu fiz sobre Jesus. Legal a mente aberta, poder somar, por exemplo, os ensinamentos do Vedanta, fechar com um texto de Jesus e ao mesmo tempo estar no meio aprendendo com tudo, seguindo o caminho que quiser, ou nenhum caminho, mas crescendo, que é o que importa para nós todos, tá bom? Como introdução, deixe-me citar alguns livros. Este aqui é a joia suprema do discernimento. No original, Vivekachudamani. É a tradução que a editora Pensamento fez desse grande clássico do século 8 ou 9 depois de Cristo. Não se sabe exatamente a época correta. Essa é a tradução feita aqui para o português e vocês encontram facilmente, tá bom? Eu vou usar trechos desse livro quando eu estiver falando na parte do Shankara lá na frente. Quero indicar para vocês esta edição do Bhagavad Gita da Mantra Editora. Essa editora deve ter uns 3 anos que ela apareceu e ela é caprichada. Eu disse, olha a edição, capa dura, você vê por dentro, papel com diagramação e tradução bilíngue, cara, maravilhosa, tá? Bhagavad Gita, Mantra Editora. E esta daqui, já que eu vou usar trechos também ali, os Upanishads, também da Mantra Editora. Os Upanishads, a parte final dos Vedas. Acontece que na tradução, por exemplo, tem uma da Pensamento que você vai ler os Upanishads. Eu tenho outras traduções em outros idiomas, por exemplo, no inglês também, Upanishads. Agora, alguns autores podem traduzir como as Upanishadas. Tanto faz, é a mesma coisa, é só questão de tradução. Então, Upanishadas é o título que a Mantra Editora fez, capa dura, edição muito bonita, e pesquisem no site deles, Mantra Editora. Eles têm também edições novas aí do Ramayana e outras, o Mahabharata e outras obras aí do hinduísmo, muito legal. Bom, como introdução, os Vedas são as escrituras sagradas da velha Índia, e se perde ao longo do tempo, aí milhares de anos para trás. Você não tem exatamente o tempo correto. Alguns vão falar 4.000 a.C., eu já vi outro falando 6.000, 7.000, o outro fala 30.000 lá atrás e diz que o tempo foi defasado. Então,
Não se sabe. Provavelmente, os Vedas são bem mais antigos do que se supõe. Mas essa altura do campeonato, não importa a longevidade ou temporalidade, o transitório do tempo daquilo, e sim a essência, a qualidade daquele ensinamento. Então, os Vedas são compostos de 4 livros, compondo os Vedas, é a estrutura religiosa, a cosmologia antiga do povo da Índia, né? E ali, nesses 4 livros, vocês têm evocações, devoções, mantras e toda uma cosmogonia daquela ocasião. E, por então, não se falava tanto de Vishnu, Brahma, nem Shiva, se falava das divindades clássicas da Índia, ligada aos elementos como Indra, o deus do firmamento, por exemplo, Surya, o deus do sol, Agni, o deus do fogo, Soma, o deus da lua, e daí por diante. E aparece também nos Vedas uma espécie de proto-Shiva chamado Rudra, que era o Shiva barbudo no Himalaia, que eu chamo de Shiva heavy metal. Então, os Vedas, tá? A palavra Veda em sânscrito significa sabedoria revelada ou sabedoria divina. Quando você fala os Vedas, são 4 livros como a revelação do povo a hindu em relação à inspiração espiritual do alto para a cosmogonia e cultura deles lá. Pois bem, os séculos se passaram. Quando chega, e aí também não se sabe exatamente quando, 1000 depois de Cristo, 1200, 1500, e eu já vi também 500 antes de Cristo, não se sabe precisar, surgiu na Índia, numa época em que florescia uma sabedoria perene lá, a sabedoria oriental clássica hindu, surgiu uma pleiade de sábios, homens e mulheres que tinham alcançado o estado de consciência cósmica, tinham expandido a consciência, e eles foram chamados na estrutura hindu de rishis ou maharishis. Rishi, os sábios, aqueles que veem o real, os videntes espirituais, no sentido vendo a realidade além das ilusões. Então, por aquela ocasião, fermentava na cultura da Índia todo um processo em que muitas vezes um casal, já com os filhos criados, resolvia se retirar para um canto da floresta, ou para um templo, ou para uma caverna lá em cima, para meditar em cima do eterno, do divino, se dedicar a uma caminhada espiritual. Então muitos fizeram isso, se retiravam do contexto social e iam meditar em cantos remotos, bem secretos. É claro que muitos e muitos fizeram isso e não alcançaram consciência cósmica nenhuma. Porém, alguns homens e mulheres chegaram num nível espiritual elevado, num ápice da consciência deles enquanto humanos aqui, e galgaram um conhecimento de primeira mão na experiência deles, expandindo os chakras, a aura, se unindo à consciência cósmica através de estados alterados elevadíssimos, que eles entravam, samadhis, expansões da consciência. E eles, então, de vez em quando, desciam da floresta ou da montanha e sentavam na orla da floresta com a cidade. Um sábio daquele, homem ou mulher, sentava ali quietinho e o povo ia para perto, levando frutas, mirra, incenso e homenagem àquele mestre vivo, o homem ou mulher que estava ali, agora compartilhando sua sabedoria. Muitas vezes, essa pessoa ficava sentada de olhos fechados durante 3 dias ali, experimentando estados elevados de consciência. Todo mundo que sentava perto entrava na mesma vibe e sentia coisas espirituais muito elevadas. Às vezes, um desses rishis pedia um exemplar do Bhagavad Gita, do Ramayana, dos Puranas, algumas das obras clássicas da Índia, lia algum trecho e interpretava para as pessoas em volta. Só que eles interpretavam de uma forma muito original, porque o povo da Índia estava acostumado com os sacerdotes brahmanes pegando capítulos e versículos dos Vedas e recitando para eles, dentro dos rituais religiosos daquela ocasião. Acontece que esses rishis experimentavam aquilo numa consciência direta. Então, quando eles interpretavam o Bhagavad Gita ou o Ramayana, por exemplo, né, eles não falavam em capítulo e versículo, eles interpretavam a partir da consciência expandida deles.
por uma experiência real. Ou seja, eles não estavam presos à letra de um livro, e sim voltados ao espírito daquilo que eles tinham captado e eram representantes, literalmente falando. Então, o povo da Índia se reunia ali aos pés, sentava aos pés daquele mestre e ele compartilhava informações, estados de consciência, muitas curas aconteciam ali. Logo depois ele se recolhia de novo na floresta ou na montanha. O ano que vem voltava e sentava ali no mesmo lugar, na orla da floresta com a cidade. Eu disse, com o tempo, o povo da Índia percebeu que aqueles sábios tinham um conhecimento espiritual incrível e as pessoas começaram a anotar o que eles falavam, que não era capítulo ou versículo dos Vedas, mas o conhecimento vivo. Com o tempo eles compilaram esses ensinamentos e isso se tornou os Upanishads, uma das obras clássicas da Índia, contendo os ensinamentos dos rishis, falando de 3 coisas: Brahman, o absoluto, o todo que está em tudo, o supremo; o Atman, que é a centelha vital de Brahma aqui, que é o espírito; e o Om, que seria a vibração primordial interpenetrando tudo. Brahman, Atman e Om. Esse tripé é o conhecimento dos Upanishads. E aí, os Upanishads se tornariam, assim, a cereja do bolo da tradição hindu, e aquele pessoal daquela época achou tão legal os Upanishads, que eles fizeram o seguinte: imagina que aqui estão os Vedas, os 4 livros compilados. Pegaram os Upanishads e colocaram no final dos Vedas, formando um livro só chamado Os Vedas. Eu vou fazer um paralelo, pessoal. Você pega os 4 evangelhos, tá? Do cristianismo nascente, os feitos de Jesus. Os cristãos acharam tão importante aquilo que colocaram ao final do Velho Testamento, hoje compondo a Bíblia como um todo. Mas entre o Velho Testamento e o Novo, com os 4 evangelhos, você tem um hiato de séculos, mas todo mundo lê como uma coisa só, mas com 2 segmentos, o Velho e o Novo. Lá na Índia, como paralelo, você tem os Vedas, que é a velha estrutura, e os Upanishads, que é a coisa mais popular, mais pessoal, mais renovada. Para se ter uma ideia, você pode ter um hindu que segue os Upanishads e nem lê os Vedas clássicos, e você pegar o outro que lê os Vedas clássicos e não lê Upanishads, e alguém que lê de tudo. Então os Upanishads, eles surgiram a partir desses ensinamentos dos rishis, e a doutrina ou conjunto de conhecimento que trabalha baseada nos Upanishads se chama Vedanta, que é a palavra Veda, que é sabedoria, com Anta, que é fio de ligação. Outra coisa importante, por que fio? Ora, se os Upanishads foram colocados ao final dos Vedas, significa que é um fio ligando os dois. Fio em sânscrito, ligação, Anta, Veda, sabedoria, ou seja, fio que te liga à sabedoria. No caso, os Upanishads ligando aos Vedas. Daí você fala Vedanta, a linha que liga à sabedoria, que são os Vedas, e considerando a parte final, os Upanishads. Outra coisa, antes de eu entrar ali nos tópicos para a gente estudar. A palavra Upanishads, ela tem várias traduções. A mais aceita é aos pés do mestre, né? Ou aos pés da sabedoria. Por quê? Como os Upanishads estão embaixo dos Vedas, e os Vedas são a sabedoria para o hindu, os Upanishads estão embaixo da sabedoria, aos pés da sabedoria. Essa é uma tradução. Eu, particularmente, prefiro outra, minha mesmo, estudando e observando. Não tem um rishi sentado e as pessoas sentadas aos pés dele, absorvendo o conhecimento dele, elas estão sentadas aos pés da sabedoria que o rishi está passando. Eu prefiro essa tradução, as pessoas sentadas em volta e o rishi sentado e elas aprendendo, do que imaginar os Upanishads embaixo dos Vedas como uma estrutura religiosa literária. Prefiro a presença viva de um rishi do que um capítulo e versículo dos Vedas antigas. Para mim, aos pés da sabedoria, é aos pés daquele mestre sentado e aprendendo. Eu tenho uma memória de vida passada, dentre tantas coisas que eu me recordo, e eu não peço que ninguém acredite em nada disso. Para mim é real, então eu vou falar a partir do meu ângulo de consciência ou visão, e que cada um filtre e vê se é pertinente ou não. Eu me lembro de uma vida recuada lá atrás, um rishi sentado, um homem de barba branca, e vários adolescentes sentados em volta no chão, adolescentes indianos, recebendo as orientações que aquele rishi estava dando.
E eu lembro, assim, eram uns 20 rapazes, todos Você meninos. era um dos alunos? Os 20 meninos, e eles ficavam conversando, não prestavam muita atenção. E eu era um desses meninos adolescentes. Eu era o único que ficava prestando atenção no que ele estava falando. Os outros amiguinhos ficavam todos conversando, porque eu tinha visto a importância daquilo, eu senti em mim, e eu prestei muita atenção, cara. Então, desde aquela época que eu já tenho isso em mim, no meu coração, não como doutrina. Eu estou no Brasil, sou brasileiro encarnado aqui, adoro o Brasil. E eu não tenho fronteira aqui que deixe minha mente presa. Eu posso ampliar à vontade. E os Upanishads, para mim, é algo de alma, né? Não como religião, como essência de ensinamento. E eu me lembro de lá. Então, isto que eu estou explicando, eu lembro de lá, cara. E depois essa lembrança veio para você? Veio através das saídas do corpo, cara. Quando ocorrem, às vezes, regressões de memória e você lembra. E eu tenho outras vidas lá na Índia. Por isso que o pessoal fala, esse cara foi hindu? Fui. Mas eu já fui chinês, já fui egípcio, alto, baixo, negro e branco, homem e mulher. A gente é tudo que pode ser numa experiência humana, já que uma vida só de 70 anos não dá para quase nada. A gente precisa de várias experiências em outros orbes também. Mas essa tradição ali, ela vem comigo. E outra, devido ao conhecimento que eu já tinha com aquele Rishi lá, até hoje ele me acompanha espiritualmente, do plano onde ele está, do lado de lá, na consciência cósmica, ele inspira e protege cá embaixo, cara, a minha jornada. Você sente que por causa disso você aprende com mais facilidade? Com mais facilidade, a memória é melhor, porque eu já venho com esse conhecimento de lá. E eu não peço quem está assistindo que acredite em nada. Eu estou falando a minha experiência, o ângulo que eu tenho. Eu tive várias vivências assim e tenho memória delas, né? Trago para cá e, é claro, adapta ao contexto ocidental, espiritualista, universalista, onde eu estou inserido aqui. Às vezes alguém fala assim, você não quer fazer uma viagem para a Índia? Para quê? Eu já vim de lá, cara. Né? Eu até brinco, viu, Eudes? Não vá para a Índia atrás de yoga legal, eles estão todos reencarnados no Brasil. Brincando com o pessoal. E não interessa nome, quem foi, isso é uma tolice. Importa aqui, é o presente, esse momento nosso, aqui e agora. Vidas passadas são isso apenas, passado, mas lições podem ter ficado dentro de nós e a gente pode somar hoje no presente com uma nova roupagem, outra maneira de ser. E sempre vai aparecer um patrulheiro ideológico religioso que fala, mas você na Índia era de um jeito, só que eu estou no Brasil, eu não preciso botar um turbante, roupa branca e sair doutrinando ninguém na rua. Eu tenho outra, estou aqui na internet, no YouTube, passando um monte de informação, linguagem natural, normal, didática normal, que é a forma de você alcançar o entendimento das pessoas. Então, não tem que ficar repetindo vida passada, indumentário ou nome. Tem que fazer um trabalho legal de novo, com a roupagem daqui, como brasileiro, e de forma normal. Desencarna um dia, Deus me coloca em outro lugar, vou fazer o que eu puder naquele contexto cultural, passando a informação. É uma coisa de liberdade de consciência. Onde quer que eu for, eu vou levar na alma isso aí e vou adaptar o lugar onde eu estiver. Então, é legal até poder explicar isso em aberto, né? Agora, vamos lá. Esse conhecimento, então, dos Upanishads e a linha do Vedanta, passaram-se os séculos, quando chegou no século 8 ou 9 depois de Cristo, praticamente o movimento religioso da Índia estava meio estacionário. Os sacerdotes brahmanes mantinham a população presa em muitos rituais. E aí, vê se isso te lembra alguma história, Eudes. Sacerdotes gordos, bem nutridos, templos riquíssimos, a população caindo de fome. Vê se isso te lembra alguma coisa. É uma coisa do Oriente e do Ocidente, é a manipulação religiosa. E aí, é claro que os sacerdotes manipulavam para a população doar coisas para a estrutura religiosa e prendiam em rituais. Então, por exemplo, Eudes, vamos fazer uma fogueira, vamos botar mirra e incenso, vamos evocar o deus Agni, o Indra, para ver se abre seus caminhos, né? Você doa X para a nossa estrutura e a gente trabalha para abrir seu caminho. Então, havia esse tipo de coisa. Quer dizer, era um momento estacionário ali, estagnado do brahmanismo. Surge um yogi chamado Shankara. Shankara era um dos nomes do deus Shiva, significa doador de bênçãos. Esse yogi adotou para si o nome de Shankara. Então, você tem o Shankara Shiva e o Shankarinha, que é esse yogi, que adotou o nome do Shankarão, que era o Shiva, e ele é o Shankarinha humano, Shankara. E ele, então, era um gênio. Segundo consta, escreveu o primeiro poema dele aos 9 anos de idade.
Aos 12, ele já manjava bem das coisas, e aos 17, ele publicou o Viveka Chudamani, que é o que a gente vai ver, a joia suprema do discernimento, cara. Ele era uns 17 e desencarnou aos 32, muito jovem, né? E os mitos da Índia dizem que ele foi arrebatado com o corpo e tudo pelo Shiva para o plano espiritual. São os mitos que se fazem. O cara subiu o Himalaia lá para a montanha para meditar e nunca mais voltou. E aí o pessoal disse que Shiva arrebatou ele com o corpo e tudo. O que deve ter acontecido antes? O cara teve um ataque cardíaco lá em cima, morreu, um animal passou e comeu o corpo dele. Ele caiu numa greta da montanha, morreu ali, o cadáver foi diluído ao longo do tempo. Isso é o básico, porque não interessa a forma física, sim a essência, o espírito do cara, né? Então, esse cara, o Shankara, ele tinha um discernimento tão grande que ele chamava de Viveka, que é discernimento, né? A capacidade de não ser enganado pelas ilusões e filtrar as coisas com conhecimento e equilibrar elas didaticamente. Ele, então, era convidado pelos sacerdotes, assim, Eudes. O sacerdote chegava e falava, Shankara, vamos fazer um ritual ali do fogo. Shankara falava, não vou não. Por que você não vai? Shankara dizia, já fui centenas de vezes nos teus rituais e não consegui acabar com as minhas tolices de dentro. Quando eu resolvi mergulhar na meditação, na câmara secreta do meu coração e lutar comigo mesmo e vencer a mim mesmo, eu consegui me estabilizar e me equilibrar. Quando eu acendi a fogueira do discernimento no meu coração, na meditação, eu queimei minhas ilusões. Para que eu vou na tua fogueira de fora se eu já acendi a do discernimento dentro de mim? Quer dizer, ele mudou o parâmetro, ele tirou o poder do ritual, do altar, da religião e do sacerdote, trouxe para dentro e falou, todo mundo é possível de encontrar Brahman aqui, porque o Atman, o espírito é Brahman aqui, vamos encontrar ele aqui, não precisa do ritual. É claro que os sacerdotes ficavam uma fera com ele, e o sacerdote chegava e falava, o eterno está em tudo, venha no nosso ritual. E o Shankara falava, se o eterno está em tudo, está dentro de você, dentro de mim, dentro da minhoca, dentro da pedra. Para que eu vou lá buscar se eu já descobri ele aqui? Então, esse era o Shankara. E ao publicar o Viveka Chudamani, a joia suprema do discernimento, ele colocou esses ensinamentos ali. E parte deles baseado nos Upanishads, na linha do Vedanta, que ele era um expoente muito grande desse sistema. E aí, Eudes, lentamente, o que era chamado brahmanismo clássico foi se tornando um moderno hinduísmo. O Shankara é o divisor de águas da tradição hindu, igualzinho o Martinho Lutero, né, um monge alemão, que no século XVI criou um cisma dentro do catolicismo e aí gerou a outra linha, que é o protestantismo, criando um racha. O Shankara é o Lutero da Índia, para a gente fazer uma analogia, um paralelo, que eu gosto de fazer isso para melhorar o entendimento. Então, isso tudo que eu estou falando é introdução, sabia, cara? Né? A gente já está com 23 minutos, tá? Talvez até tenha que fazer a segunda parte, porque esse tema... eu adoro, né? É parte de mim. O Eudes também está adorando, porque é uma coisa de cultura. Sim. Apenas a parte hindu, como poderia fazer egípcia. E o pessoal de a casa chinesa. também deve estar adorando. Comenta aí embaixo para fazer a parte 2. Caso não caiba aqui também, a gente já está se apresentando. Talvez não caiba, né? A gente já está com 23. Então, feita essa introdução, o Eudes vai projetar algumas imagens ali para eu poder explicar para vocês em forma de tópicos, tá bom? Vamos lá, Eudes? É por esse aí. Já está lá? Deixa eu tomar uma água aqui. Essa parte do hinduísmo ela é cativante, mas culturas antigas, em geral, orientais, eram muito cativantes nessa parte espiritual. Modernamente, não. Prontinho na tela? Vedanta é um dos 6 principais sistemas filosóficos da Índia. É a essência dos Upanishads, contendo a alma dos ensinamentos ventilados pelos rishis de várias épocas. Pode ir. Vedanta vem do sânscrito, da palavra Veda, que é a sabedoria, com a palavra Anta, que é fio de ligação, significando aquilo que liga você aos Vedas. Upanishads, né, como eu falei para vocês, sentado aos pés da sabedoria, porém há outras traduções. Segundo o tradutor Max Miller, a palavra é derivada das raízes sânscritas. Upa, que é ao redor ou em torno, mas Ni, que é no chão, quer dizer, sentado no chão, sentado aos pés da sabedoria ou ao redor daquilo. E a raiz Sad, que é sentar, significando sentar no chão, ao redor do conhecimento,
do saber para ouvir e aprender. A tradução está muito interessante. Pode ir. Segundo Shankara, que foi um dos seus principais comentadores, a derivação vem de uma outra raiz, Shad, aquilo que destrói a ignorância. Eu montei esse material hoje de manhã para ficar bem no clima, bem quentinho e fazer isso aqui com amor e respeito que um tema desse merece. Pode ir. E outra, né, Eudes? Jogando em aberto, cara. Para a população em aberto, para quem quiser estudar, aprofundar e poder oferecer uma joia de discernimento dessas, cara. A gente só tem a agradecer ao alto, a Deus, a Brahman, o nome que o pessoal quiser chamar. Isso aí que você tá fazendo é SAD. E aí, garoto, aí eu tô desconfiado que o Eudes é o Rishi reencarnado. Pessoal, Eudes Ananda, vamos lá. Para o seu correto aprendizado, é necessário portar em si mesmo as 3 joias do discernimento, ou Vivekachudamani. Primeiro, Buddhi, que é uma palavra do sânscrito que significa inteligência superior ou iluminação, um interesse mental elevado. Não há como estudar Vedanta ou os Upanishads sem pensar em Brahman, Atman, Om e a eternidade. 2, Rita, são os valores éticos, chamados aqui no Brasil, na área da conscienciologia, cosmoética. Os hindus já tinham um nome para isso. Rita, a ordem cósmica, que é uma expressão bem clássica. E terceiro, Sattva, né, que é uma das 3 gunas, Tamas, Rajas e Sattva, que são as qualidades que levam ao equilíbrio, qualidades espirituais superiores. Pode passar. Bom, eu montei isso aqui, um mini glossário do sânscrito, porque lá na frente, quando eu estiver mostrando alguns tópicos, vai ficar mais fácil de entender. Então, a primeira palavra lá, ana, matéria ou alimento. Quer dizer, se eu falo assim, ana é algo material, em sânscrito. Prana, em sânscrito, sopro vital, energia. Veja, Eudes, a mesa, ana, matéria, a aura da mesa, energia, prana, aquilo que a gente respira, prana, o sopro vital. Manas ou mano, ambas as palavras têm a raiz man, que é a mente, e ali já estão transliterados para caracteres latinos equivalentes aos originais Devanagari do sânscrito. Kocha, envoltório, peri. Eudes, você compra algo, fala embrulha, passa um envoltório, isso é um peri. Quando você fala periferia, entorno, peri. Então, peri um envoltório, algo que envolve. Na área espírita, em 1857, quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da doutrina espírita, ele não podia usar o nome corpo astral, que já era de uso comum na área mais esotérica, nem o nome corpo espiritual que vinha da Bíblia, lá do Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, Paulo de Tarso, que criou a expressão corpo espiritual. Então, o que ele fez? Criou um neologismo para a época, perispírito. Peri é envoltório. Quando você fala perispírito, envoltório do espírito, ou seja, um corpo espiritual. É a mesma coisa com nomenclatura diferente. O que acontece? A gente olhando na estrutura do sânscrito, a palavra peri é kocha. Os hindus já tinham falado de envoltórios lá atrás, cara, né? Para ver esses paralelos. Ananda, um estado de bem-aventurança espiritual. Por isso que muita gente, Eudes, adota um nome yoga e coloca Ananda no final. Yogananda, Ramananda, Paramananda, significando a bem-aventurança que esse nome traz. Inhana, embora você fala Jinana, é Inhana, conhecimento espiritual. Eudes, conhecimento espiritual não é conhecimento acadêmico. Você não vai aprender isso na faculdade. Na faculdade você aprende conhecimentos gerais para a vida, trabalho, aqui no plano físico. Agora, quando você fala conhecimento espiritual, Eudes, você pode não ter formação acadêmica, mas você pode conhecer os Vedas, o Bhagavad Gita e os Upanishads e ter aprofundado muito e entender bem daquilo. Então, na minha manas, eu tenho jnana. Isso, Inhana. Manas a mente, Inhana o conhecimento. Na minha manas eu tenho Inhana, que é o conhecimento espiritual que você aprende aprofundando as obras dentro daquele contexto. E Vijnana, que é o conhecimento divino, que é algo que você traz do lado de lá para cá como potencial antes de você descer e ler qualquer coisa aqui. Então, essas palavras vão ser usadas ali na frente, tá? Vamos lá. Os 5 kochas ou envoltórios, pode passar, que é o que é chamado aqui na teosofia, no ocultismo, de veículos de manifestação da consciência. Os envoltórios do ser
segundo o Vedanta. Então, o Vedanta divide 5 envoltórios ou corpos, já que no Ocidente se fala de 3, mas no Oriente de 7, mas aqui está a base de 5. Olhando de baixo para cima, tá, Eudes? Olha lá embaixo, Ana Maya Kocha. Tá? A palavra Maya que está no meio tem 2 traduções. Aquilo que ilude, a ilusão, ou significando que aquilo é feito de alguma substância. A mesa é feita de madeira, a garrafa é feita de plástico, o corpo feito de carne. Mas tudo é energia, em níveis variados de condensação. Então, quando você fala Ana Maya Kocha, se a gente sabe, Ana é matéria, Maya feita e Kocha envoltório. Lendo de trás para frente, eu digo, Ana Maya Kocha, envoltório feito de matéria. É o corpo humano. Ana é matéria, Maya é feito, Kocha envoltória. Um envoltório de carne ou matéria. Está aí o corpo físico em sânscrito. Também às vezes chamado stula, que é algo denso. Na sequência, Prana Maya Kocha, um envoltório feito de energia. Ali teria 2 interpretações. A primeira, o dupletérico, o campo energético do corpo. E a segunda, o corpo psíquico, ou corpo astral, na nossa linguagem, ou psicossoma. Quer dizer, um envoltório feito de energia. Vai depender do ângulo, ou dupletérico ou corpo astral, que são veículos diferentes, mas no ocultismo tem interpretações duplas sobre a expressão. Então, o de baixo é físico, o segundo é energético. O terceiro, Mano Maya Kocha. Mano é manas a mente. Maya é feito, Kocha é envoltório. Mano Maya Kocha, um envoltório feito só de mente, corpo mental. Você acabou de entender. Então, você teria uma parte física, uma energética e uma mental. Quer dizer, está claramente descrevendo um ser humano, pensamento, energia e corpo, né? Vijnana Maya Kocha. Jnana era conhecimento. Vijnana é o conhecimento elevado que a pessoa tenha. Então, Vijnana Maya Kocha, envoltório feito de conhecimento divino, não teria lógica. Então, não é um corpo. Significa que acima da mente nós temos estados superiores, né, ali colocados como envoltórios. E acima, Ananda Maya Kocha, Ananda bem-aventurança, veja, Eudes, envoltório feito de bem-aventurança. Não é envoltório, é um estado de consciência. Então dá claramente para ver que são 3 veículos embaixo e 2 estados de consciência elevado em cima. E isso, o Vedanta, milhares de anos atrás, já falava nisso. Pra você ter uma ideia do avanço desses caras para a época. E o Shankara mexia com esse negócio com 17 anos. E uma coisa, às vezes tem pesquisador chato, moderno, que acha que tudo isso é misticismo. Só que aqueles caras já sabiam daquilo naquela época e esses pesquisadores estão sabendo hoje, mudando o nome, modernizando, como se soubesse mais do que o pessoal antigo, que já falava nisso há muito tempo. Tem que falar a verdade, colocar as coisas nos devidos lugares. Pode passar. Bom, os 5 pranas, isso aqui eu tirei não do Vedanta, mas da parte do Yoga, que é outro sistema, mas eu achei que caberia mostrar. Pode ir. Quando a gente respira, o prana, né, o sopro vital, a energia quando entra, ela se espraia pelo corpo para comunicar vida, que o corpo sem energia, sem respiração, não chega a lugar nenhum. Você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive, 5 minutos sem respirar já era. Então a principal entrada de vida é a respiração, a entrada de prana. Quando a energia entra pela respiração, em fração de segundo ela vem para a área cardiorrespiratória e circula pelo sangue, comunicando este prana ao corpo. E aí o que acontece, Eudes? No nosso corpo, nós temos setores que operam com funções diferentes. Por exemplo, a função cerebral ligada a pensamento, a função umbilical ligada à digestão, a função cardiorrespiratória ligada à respiração. Então, no corpo temos funções variadas. Quando a energia entra, ela vai ativar essas funções, e elas são 5. São chamadas 5 subpranas, tá? Vamos pegar no meio, prana, que é essa energia que entra e vem para a área cardiorrespiratória. É essencial. Embaixo do prana, no meio ali, samana, que é a energia que está na área umbilical para digestão, que é bem diferente da respiração. Você já tem 2 áreas diferentes. E embaixo a pana é a excreção, porque tudo que a digestão não aproveita sai pela urina e as fezes numa espécie de excreção. Então, se eu pegar o meio, prana é o respiratório, samana é o digestório, a pana é o excretório. 3 áreas diferentes no corpo. O dana é o prana que sobe para a cabeça cerebral. Então, temos aí 4 pranas. Olha só. Cerebral, respiratório, digestório e excretório. E o viana pega da parte de trás da cabeça até os pés, regulando os outros 4, dando a média.
fazendo então 5 subtipos de prana no corpo, cara. E, variando de acordo com a área de ação. Milhares de anos atrás, os caras já falavam nisto. Eudes, olha que coisa especial. Pode ir. Bom, agora vamos entrar nos Upanishads. Deixa eu ver. A gente está com 35 minutos. Eu acho que vai ter que rolar uma parte 2, hein, Eudes? Porque eu botei bastante material. Eudes, pede o pessoal, já que você é o nosso elo com a turma que está assistindo, o programa está gravado, mas o pessoal vai assistir. Vai assistir depois. Pede o pessoal para colocar comentários aí se gostaria de ter uma segunda parte, se o pessoal está gostando desse tipo de tema. Sim. Porque, é claro, é bom pegar um feedback, né? A gente sabe que as pessoas aprofundam, gostam, tem muita gente legal assistindo, e é uma honra poder estar compartilhando isso em aberto. Sim, então eu pedi para vocês, se você quer uma parte 2 desse conteúdo, que talvez dê até parte 3, parte 4. Cara, parte 5 mil, porque esse conhecimento aí é isso incrível. Isso aí é bastante enriquecedor. A gente só pede para você deixar seu like também, se inscrever no canal e comentar aí se você quer uma parte 2 do conteúdo de hoje. E também deixe sua pergunta, quem sabe em algum próximo também a gente responda. Deixa a pergunta, e tendo a parte 2, aí eu vou ter que usar o conteúdo também, e numa eventual parte 3 eu abro para pergunta e resposta só desse tema, que aí fica uma coisa mais organizada, tá bom? Tá, e outra, lembrando o pessoal que está assistindo, que os primeiros programas desse projeto, Eudes, foram sobre hinduísmo. Foi, eu lembro. Foi? Foram o quê? 3 ou 4 programas? Eu acho que foi uns 3 e o quarto você respondeu perguntas. Que não foi exatamente isso que eu tô mostrando agora, que isso aqui é mais específico. Foi os avatares, eu lembro dos avatares de Vishnu, Rama, Krishna. Eu lembro. Ah, e o Eudes Ananda, que legal. Lá, tá vendo como eu lembro? De Itacoaquecetuba Ananda. Vamos lá. Bom, ali, Eudes, olha essa imagem, é o que eu lembrei. Um grupo de adolescentes e um rishi ensinando. Eu me lembro disso aí, cara. Né? Pode passar. Ali, um rishi sentado lá e os peregrinos subindo para receber a orientação dele, cara. É uma pintura muito bonita. Pode ir. Bom, volta uma. Isso, você tinha pulado. Essa é uma tradução para o inglês dos Upanishads. Olha que capa linda, Eudes. É um mestre ali, o rishi, ensinando para o discípulo. Essa é uma tradução para o inglês, que Upanishads também. Pode ir. Tradução para o português da editora Pensamento, os Upanishads. Essa tradução é a mais comum. E agora entrou a tradução da Mantra Editora, que eu indiquei no início, que está com o título Upanishadas. Mas é o mesmo livro, e a tradução da Mantra está mais esmerada, mais elaborada, está muito boa mesmo. Pode ir. Bom, dentro dos capítulos dos Upanishads, o Eudes, tem um chamado Brihadaranyaka, que diz assim: Om, completamente preenchidas com Brahman, estão as coisas que vemos. Completamente preenchidas com Brahman estão as coisas que não vemos. De Brahman flui tudo o que existe. De Brahman tudo, ainda assim ele é o mesmo. Om, paz, paz, paz. É a entrada do capítulo. Isso, dos Upanishads. Avança. Bom, aqui está um mantra tirado dos Upanishads, Eudes. Om Asatoma Satgamaya, Tamasso Majorti Gamaya, Mrityo Mamritam Gamaya. Isso é tirado dos Upanishads. Passa, olha a tradução. No sentido, o rishi fazendo a prece a Brahman. Levai-me do irreal para o real, que é de Maya para a ilusão, para Raja, que é o real. Levai-me da escuridão para a luz, para o despertar da consciência. Levai-me da morte para a imortalidade, que não é a morte do corpo, Eudes, mas a morte da ignorância. Tá? Volta uma, olha o original. Om Asatoma Satgamaya, Tamasso Majorti Gamaya, Mrityo Mamritam Gamaya. Se a pessoa clicar no YouTube Om Asatoma, vão abrir vários cantores, homens e mulheres, cantando esse mantra tirado dos Upanishads. E o engraçado é que muita gente canta esse mantra e não sabe que foi tirado dos Upanishads. Tá? É um mantra que eu particularmente gosto muito, e a tradução é maravilhosa, né, Eudes? Imagina a gente vivendo um clima tão turbulento na humanidade e as coisas pesadas que rolam. Você chega em casa, Eudes, saturado da baixaria, da violência e de tanta coisa. Você pega os Upanishads, por exemplo, e olha algo assim, você ganhou o dia, cara. Dá uma lavada na tua consciência para enfrentar o dia a dia, e você fala: ó Senhor, que coisa legal. A mesma coisa um cristão sadio, sem fanatismo, lendo a Bíblia,
a mesma coisa de um chinês lendo Tao Te Ching, ou qualquer um de nós lendo essas obras clássicas e se inspirando, cara, sabe? Tirar um tempinho para isso. Caramba, olha o ensinamento. Caramba, que ensina. Você olha uma coisa dessa e fala, tá de sacanagem, né? É um conhecimento maravilhoso. São recursos para a gente atravessar a vida e não ficar no clima baixo, cara. Né? Pode passar. Bom, um dos capítulos se chama Taittiriya, tá? Que diz assim, o homem, na sua ignorância, se identifica com os invólucros materiais que envolvem o seu verdadeiro eu. Ao transcendê-los, ele se torna uma coisa só com o Brahman, que é pura bem-aventurança, que é a unidade ou a expansão da consciência. Pode ir. Aí está uma expansão da consciência, o chakra coronário, o Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, expandido para cima e fundido com o infinito. E aí a pessoa fala, tudo é um, o alto está em tudo, o Brahman está em tudo, o todo está em tudo, ele sou eu sou ele é um, você é, tudo é, ele é o eterno. Veja, você sente uma unidade e não há palavras que descrevam isso. Esses rishis tinham essas experiências e por isso o conhecimento que eles adquiriram e passavam para o pessoal. Pode ir. Essa imagem aqui também, ó, tirada do meu livro, uma expansão da consciência. Pode passar. Ao longo do tempo, os iogues nos desenhos, veja que o destaque nos chakras, Eudes, está sempre para o chakra de cima, no topo da cabeça, como ali sendo a realidade onde ocorre a grande expansão da consciência. Pode ir. Ao longo do tempo, muitas nomenclaturas foram surgindo para tentar falar desse estado de expansão. A mais famosa no Oriente é a expressão samadhi, dentro do yoga, vindo do sânscrito, que seria esse estado de expansão da consciência. Já no ocultismo ocidental, na teosofia, também chamado de expansão da consciência. No ocultismo, estado de consciência cósmica. Já no budismo, satori. E o grande William James, um dos grandes pensadores da América do Norte do século XX, chamava de estado oceânico do ser, significando, aqui eu me sinto uma gota, expandir a consciência, desculpe que a gota é o oceano. E em sânscrito é chamado Osho, que é oceânico. Então, muitos nomes surgiram para tentar definir essa experiência de consciência cósmica. Tá, vai para frente, acho que é isso. Agora, na divisão do tema, vai entrar o Shankara, porque não adiantaria falar de Shankara, Eudes, sem falar dos Upanishads e o Vedanta, que é da onde ele se baseava, tá? E deixa eu ver, já estamos com 42 minutos e eu tenho que encaixar o texto de Jesus no final para ficar dentro do prometido, tá? Deixa eu ver se eu já mostro ele agora. O Eudes, me faz um favor rapidinho, vai adiantando para frente, só para eu ver mais ou menos a sequência. Pode ir, porque eu botei tanta coisa. Vai indo. Vai indo. Tá, volta uma. Volta mais uma. Aí tá a capa do livro do Shankara, Vivekachudamani, tá? E como pela questão do tempo, eu vou deixar essa parte do Shankara para a parte 2, o Eudes, porque ela é muito completa em si, tem muita coisa ali na frente. Eu realmente botei material demais, mas é melhor pecar por excesso do que por falta. Não é verdade? É melhor ter mais do que ter menos, né? Em relação à consciência. É porque você achou que ia preparar um programa, mas você preparou dois. Foi, na verdade, o Eudes está pura Ananda. É um rishi reencarnado em Itaquaquecetuba, né? E aí, pessoal, eu vou deixar essa parte para o segundo programa, e aí você vai fazer o seguinte, Eudes. Vai adiantando, vai embora. Até eu te falar para parar. Vai embora. Eu tinha colocado um texto lá na frente. Vai indo. Aí, volta. Volta uma. Tá. Pessoal, eu iria mostrar isso depois de mostrar o Vivekachudamani, o livro dele, mas como o Shankara vai para a segunda parte, o que eu vou fazer? Um texto que eu escrevi em homenagem ao Shankara e, na sequência, um texto em homenagem a Jesus, cara. Olha que legal essa sinergia. Porra, que honra poder falar de dois caras que eu admiro, Shankara e Jesus. Pior, vem um cristão fanático que diz que eu tô com o diabo. Porra, e eu aqui passando o ensinamento de Jesus, cara. Vai catar coquinho. O pessoal
A ignorância, ela tapa o discernimento e a pessoa fica imbecil e não percebe. Isso em qualquer área, e na área espiritual também tem um monte de gente assim. Então, eu chamei o texto de Viveka Shuddha Mani. Viveka é discernimento, Shuddha é supremo e Mani é a joia suprema do discernimento. O grande voo espiritual de Shankara. Eu fui inspirado pelos mentores do grupo dos iniciados, Eudes, a fazer esses escritos que são meus, não é mediúnico, mas teve uma pontinha de inspiração deles. Eu bolei um diálogo de um Rishi com o Shankara, que o Shankara escreveu o Viveka Shuddha Mani. Então, logo após, o Rishi teria falado para o Shankara. Eu criei isso no texto, as palavras de um Rishi para o Shankara. Legal. Então, eu vou projetar agora para vocês. Vamos lá. Quando as brumas de suas ilusões se dissiparam, no fluxo espiritual do seu despertar, você vislumbrou a consciência cósmica. Com a eterna corrente do eu à sua frente, o seu ego capitulou, finalmente. Rios de estrelas banharam os seus pés, enquanto o seu coração beijava o infinito. Na corrente do eu, o seu personalismo se eclipsou e você exultou como os rishis de antanho. Então você submergiu nas ondas do Samadhi. Dentro do oceano de Ananda, você finalmente ouviu, e ele lhe disse, em seu coração eu estou. Ali, dentro da grande luz dele, você sentiu o amor real, sim, mais do que nunca. E você viu muitos outros, também na consciência cósmica, e eles o saudaram como irmão de senda espiritual. Eles o reconheceram, eles também estavam felizes. Ao longo dos eões e eões de tempo, eles chegaram em casa. Era ali, no centro da imensidão, a fonte imanente de tudo. Então, ele ordenou a você que novamente descesse à terra, para dizer aos homens de boa vontade que eles são muito amados e que a eterna corrente do eu chama, para o colóquio com a luz e o amor real. E assim você fez, abrindo as pistas do infinito, e o mundo conheceu o Viveka Shuddha Mani, o livro que ele fez. Essas foram as palavras de um Rishi para Shankara. Então, os homens de boa vontade finalmente souberam a grande verdade, que Brahman é o fim da saudade do amor. Eu escrevi esse texto dia 12 de dezembro de 2017, foi inspirado pelo grupo dos iniciados, mas ele é anímico meu, mas teve a pontinha deles ali dando a inspiração. Ficou legal o texto, não ficou? Ficou uma admiração pelo Viveka Shuddha Mani, o Shankara, o Vedanta, os Upanishads. Agora, fecha ali e vamos abrir o texto de Jesus, cara. Assinado mestre de nada e discípulo de coisa alguma, que é o que eu sou realmente. Mestre de nada, discípulo de coisa alguma. Aqui, calma aí. Esse texto, sobre Jesus, eu vou colocá-lo eventualmente quando eu publicar um livro chamado Na Luz de Jesus, cara. Eu tenho um chamado Na Luz de Krishna, pretendo fazer um Na Luz de Jesus, Na Luz de Krishna, e estou devendo um, o pessoal sempre me cobra, Na Luz dos Pretos Velhos. Tem um também Na Luz da Mãe Divina, cara, que não dá, eu trabalho muito, não dá tempo de pegar, porque livro dá muito trabalho para fazer, né? Mas vamos ver, cara, eu pretendo um dia publicar isso aí, é uma forma minha, pessoal, de olhar o ensinamento de Jesus como forma de livre pensador e admirador dele, né? Mas eu estou falando do ensinamento de Jesus, não estou falando da doutrina dos homens criada em cima do ensinamento dele, que é o cristianismo, que pode fazer bem para quem quiser seguir. Mas, para mim, eu estou direto no ensinamento, eu não quero doutrina dos homens, seja hindu, seja chinesa, eu estou fora, cara. Me inclui fora dessa. Eu estou, como livre pensador, aprendendo com tudo isso, cara. E Jesus é um arraso, né? Então, olha que texto lindo, que honra que eu pude ter de escrever isso aí. Vamos lá, Eudes, lá no telão. Título do texto: Jesus, o semeador de corações, quando os desertos se transformam em jardins. Pode ir. Certo dia, Jesus subiu no alto de uma montanha com os seus 12 discípulos. Era a hora mágica do crepúsculo. Lá de cima, ele apontou para a extensa planície à sua frente e disse: o coração do homem é semelhante a esse deserto, mas eu semearei novas sementes nesse campo. Com a inspiração do Pai Celestial, a sabedoria tornará essas terras da alma férteis.
Prestem atenção nessas palavras. Eu transformarei esse deserto em jardim. Com o tempo, o coração do homem ficará cheio de flores espirituais desabrochando. Com os olhos cheios daquele brilho do amor incondicional, que os homens ainda não compreendem, ele arrematou, dizendo: que essas palavras fiquem gravadas no éter planetário, na aura do orbe, para ecoarem por entre os corações sensíveis à paz e à luz. Quando eu voltar para a casa do Pai, lembrem-se disso, eu transformarei o deserto dos homens em maravilhoso jardim de consciência. Levem essas palavras em seus corações, em espírito e verdade. E ali, no alto da montanha, Jesus mais uma vez abençoou seus discípulos. Então, eles desceram e o deixaram quieto, orando. Acima dele, sem que ninguém visse, estava uma imensa coluna de fogo. Parecia que ela descia do céu em sua cabeça, mas era o contrário. Ela subia de sua cabeça até o céu profundo, abençoando as estrelas. Ele via flores, não apenas no deserto dos homens, mas também na imensidão sideral. Ele, o doce Rabi, que floresce nos corações e nas estrelas. Esses escritos são dedicados a Francisco Cândido Xavier, o grande médium que o Brasil teve, e Rabindranath Tagore, talvez o maior poeta da história da Índia. Dois caras que eu admiro bastante. Wagner Borges, mestre de nada e discípulo de coisa alguma, de novo. Eudes, pode fechar. E aí, gostou desse também, Eudes? Esse é muito bom. Eu gosto, dá pra fazer esse paralelo mesmo, porque ambos os dois são os caras... Exato, e não vou ficar comparando nada. O pessoal adora ficar comparando. Não meu tem que mestre é comparar. superior ao seu, não tem esse problema. Para mim, estou prestando atenção no ensinamento. Há familiaridades, mas o que há de igual é o que a gente tem que levar a paz, Exato, ser igual. bom, Tem que ser a paz, o amor, com todos esses ensinamentos, senão não adianta nada. ficar feliz que um é igual ao outro. Exato, e não competindo, cara. Aí eu desananda. Eu tô falando, cara, já vou pra Europa com você, vou dar palestra junto. Olha, ô Eudes, até lá, quem sabe a gente vai e eu faço as palestras sobre tema espiritual, você faz o stand-up lá em Olha Portugal. aí. Aí, né? Eu aceito, pessoal de Portugal. Vocês me aceitam aí em Portugal? Olha que eu dou trabalho, eu vou abrir hein? caminho. E outra coisa, para quem assiste aqui o Projeto Farol, conversando com os organizadores lá, depois que eu vou estar em setembro, talvez já pro ano que vem, o Saulo Calderon também vai, viu? Abriu espaço para ele lá, passei o contato. Que legal, eles querem levar vários daqui do Brasil, cada vez um, para ir expandindo essa parte espiritual em Portugal, que é uma forma, Portugal e Brasil, mesmo idioma, facilita tudo, uma unidade aí, a gente está historicamente ligados, né, culturalmente ligados, então é importante fazer essas pontes, esses intercâmbios, né? Bom, pode fechar ali, ô Eudes. Tá fechado? E faz uma coisa, porque a gente tá 52, a gente ainda tem 8 minutos para fechar 1 hora. Abre de novo aquela pasta, Vedanta e Upanishads. Que aí eu vou mostrar um pedacinho, já adianta a parte 2 da semana que vem. Isso, vai voltando para mim. Isso, até eu te falar para parar. Para, aí, avança uma, mais uma. Tá, projeta essa daí, Eudes. Pessoal, dentro de algumas linhas hindus, como Samkhya, o Yoga e sistemas parecidos, se fala da energia dividida em 3 níveis, que são chamados 3 gunas, ou cordas, ou qualidades da energia, que o Purusha, o espírito superior, o princípio espiritual, emana Prakriti, que é a manifestação fenomênica, e a Prakriti tem 3 qualidades de energia. Purusha é o espírito supremo, Deus, pessoal. Prakriti é a manifestação, tudo que é criação. Criador Purusha, criação Prakriti. E tudo que é criação é energia, e a energia se divide em 3 níveis ou 3 gunas. Pode ir. Essas 3 gunas são Rajas, que é o que estimula a atividade, Tamas, que é o que causa inércia, e Sattva, que é o que traz equilíbrio, Eudes. Se algo estimula Rajas, que é a atividade, você fala, isto é rajásico. Se algo paralisa, você fala, isso é tamásico. E se algo equilibra, você fala, é sátvico. Então, por exemplo, Eudes, olhando os 3 ali, uma pessoa que briga por qualquer coisa, qual das 3 você classificaria?
A pessoa que briga por qualquer coisa. Qual daquelas 3 ali você encaixaria ela? Raja, exato. A pessoa rajásica, brigona, agitada, ansiosa. Tá, uma pessoa covarde que nunca toma decisão, Eudes. Tamas, fica sempre na inércia, não define as coisas. E algo que equilibra alguém, sátiva, sátivico, tá? A nível de comida, se você toma café, qual das 3, Eudes? Atividade. Rajas, café é rajásico. Se você bater uma feijoada... E tamas. Tamas, deixa você pesadaço, né? E se você comeu arroz integral, por exemplo, sático, um alimento muito equilibrado, muito rico. Certo. Então, na natureza, ou você tem algo que é rajas, que é estímulo, ou tamas, que é parada, ou sátiva, que é o equilíbrio. Deixa eu dar outro exemplo, Eudes. Olha lá de novo. Alguém vai fazer atividade física e se estourou toda porque exagerou. Qual das 3? Rajas. Sedentário que não faz nada. Qual das 3? Tamas. E o atleta profissional que sabe a hora de correr, a hora de parar? Sátiva. Então, aí, garoto Ananda. Ó, então, em uma escala de tamas a rajas, o quão feliz você tá hoje? Eu estou sátivico. Aê, e você também. Né? E a gente torce para que quem está assistindo também esteja sátivico. Né? No seu ponto de equilíbrio, do seu jeito, da maneira que a pessoa se sente bem com ela mesma. Né? Então, a gente olhando esse símbolo yogi, Eudes, o preto é tamas, vermelho é rajas, o branco é sátiva. E ali a energia que vai fluir subindo. Pode ir. Shiva, senhor das energias, né? Um amigo meu monta essas imagens para mim. Pode passar aí, a gente já remonta aquelas palestras lá de hinduísmo. Shiva tem um tridente, que você está vendo ali, Eudes, que ele é o senhor das energias. Avança. Olha lá o tridente, isso aí é um Shiva Keep Walking, caminhando. E o tridente na mão, pode ir. Muito bonito, parece marca de uísque. Olha lá o tridente. E o pessoal que não assistiu, vai lá nos primeiros programas, tem bastante coisa do Shiva. Por que o tridente na mão? Tridente tem 3 pontas. Shiva é o senhor das energias. As energias são rajas, tamas e sátiva. Uma ponta é tamas, uma outra ponta é rajas, a do meio é sátiva. Boa. O tridente é o controle das 3 energias. Né? Avança. Olha lá, o tridente na altura, acima do chakra frontal ali. Tridente em sânscrito é chamado Trishula, tá? Que é o controle das 3 qualidades da energia. Pode passar. O Trishula, uma vez também, Eudes, eu estava de férias num sítio, estava deitado num colchonete no chão por causa do calor, virado para o lado direito, desperto no meio da madrugada sem conseguir me mexer. Aquela catalepsia projetiva, aquela paralisia que antecede a saída do corpo. Totalmente paralisado. Surgiu uma mulher hindu desencarnada, ajoelhou ao meu lado com um tridente na mão. Ela pegava, o tridente era de luz, cara. Ela passava o tridente no meu rosto e no meu corpo. E ela falou assim, eu estou fazendo uma análise energética para ver se tem algum problema. Não tem não, você está bem. Quer dizer, o tridente era um instrumento energético dela mexer. E aí ela me contou uma coisa que eu não sabia. Ela falou, agora a gente vendo lá na tela, Trishula do sânscrito é o tridente do Shiva com 3 pontas. Eu disse, uma ponta é a fé, que em sânscrito se chama Shirada. A outra ponta lá embaixo é Viveka, que é o discernimento. Veja, a fé vai se tornar fanática se não tiver o discernimento. E o discernimento se torna frio se não tiver a fé. E no meio dos dois, o amor que permeia tudo. O tridente é fé, discernimento e amor, cara, num sentido filosófico. E, ao mesmo tempo, é o controle das 3 energias. Por que eu estou falando nisso? Porque quando a gente vê o material do Shankara, ele fala nas 3 gunas, e aí agora o pessoal já sabe o que é. Já fechou certinho. Fechou certinho para a parte 2 ficar redondinha, né? Então, pode fechar ali, Eudes. Então, deixa eu tomar uma água aqui, estamos quase em cima do horário. Daqui a pouco aparece aquele sujeito tal de Paulo. Que vai vir expulsar nós. Vai vir expulsar a gente aqui. Mas não, eu sabotei o carro dele, hoje ele não vem. Aproveitar todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo até aqui, deixar seu like, se inscreve no canal. Todas as terças-feiras, ao meio-dia, professor... Doutor não, mestre de nada e discípulo de coisa Professor alguma. Wagner Borges aqui passando sempre os melhores ensinamentos para vocês. E lembrando das outras pessoas que têm programas aqui no Projeto Farol, Saulo Calderon, a Selena, o Ivan, a Vandinha, o Felipe Heinrich,
que fala de Bíblia, tem toda uma formação de pastor, manja pra caramba de Bíblia e tem uma cabeça aberta, né? E aí, o Projeto Farol é isso, uma amálgama de várias áreas, né? Dentro do conhecimento humano, e cada um expõe a sua parte, que não é necessariamente igual a do outro, mas cada um fazendo no quadradinho que Deus colocou, fazendo direitinho o que tem que fazer. E eu disse, para falar de um tema desse em aberto, cara, não dá para chegar e falar. Eu me preparei a manhã inteira montando material para ficar sático, para chegar aqui e passar isso, cara, de forma responsável e profunda, como esse tema merece. Tá? E você tá nessa, tamo junto aí, Mano Ananda. Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo aí. Eudes, despede aí do pessoal. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos. Vagnão, muito obrigado aí pelo programa e pelos ensinamentos, e valeu aí, pessoal. Um abraço, pessoal, até mais.